O TCE na TV está no ar, confira os destaques do programa. Corte de Contas sergipana auxilia a transição do município da Barra dos Coqueiros com análise de problemas apresentados por representantes da gestão que assumirá em janeiro. Um caminho processualmente viável e mais célere para que os problemas apresentados venham a ser resolvidos. Fiscalização e controle. Conselheiros do TCE analisam mais de 100 processos na penúltima semana de julgamentos de 2024. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Carlos França conversa com o delegado da Receita Federal em Sergipe sobre as ações desenvolvidas pelo órgão no estado e também em parceria com o TCE. E ainda presépio napolitano exclusivo é montado no hall do Tribunal de Contas do Estado para visitação pública durante o período natalino. É uma coleção realmente única aqui no estado. No Brasil, acredito que só em São Paulo tenha um desse. Temos um outro grande exemplar no Museu do MAN em Nova York. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. O Tribunal de Contas do Estado prestou orientações à equipe da gestão futura da Barra dos Coqueiros sobre problemas administrativos identificados durante o processo da transição municipal. O encontro tem como objetivo fornecer o suporte necessário da Corte para que a nova administração consiga assumir a cidade em janeiro sem enfrentar obstáculos de ordem legal. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A visita da equipe de transição da Barra dos Coqueiros ao gabinete do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro aconteceu na manhã da última terça-feira. O conselheiro é relator dos processos relacionados ao município. Durante o encontro, os membros da equipe que representam a gestão que assumirá o município no próximo ano relataram dificuldades encontradas no processo de transição, entre elas a falta de algumas informações. Sobre o concurso público que está vigente na Barra dos Coqueiros, que vai ser agora vigente até a 12 de abril, e nós vimos trazer algumas pontuações importantes, que são documentações que foram solicitadas ao município e não passaram ainda para a comissão. Viemos também trazer algumas informações sobre obras, algumas obras que estão sendo realizadas lá no município. A comissão identificou algumas irregularidades e essas informações precisam ser passadas ao tribunal para averiguar e dar as devidas demandas, providências necessárias. Temos também a situação de algumas informações que as secretarias do município não estão passando para a comissão, que são informações importantes para que a nova gestão, assim que assumir, dê continuidade ao serviço do município. Então foram essas informações e mais algumas outras que nós trouxemos para o conselheiro estar analisando e verificando o que pode ser feito por parte do tribunal. Depois de relatarem todas as preocupações, os membros da comissão foram orientados pelo conselheiro e pela equipe da 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção sobre os procedimentos que devem ser adotados para garantir mais agilidade na solução das questões que foram apresentadas. O coordenador da CCI, Ismar Viana, explica quais medidas processuais devem ser adotadas em casos como esse. O relator ouviu atentamente as críticas que foram postas pela comissão, do ponto de vista de não entrega de documentos, e passou para eles um caminho processualmente viável e mais célere para que os problemas apresentados venham a ser resolvidos. Então, considero que foi uma reunião muito proveitosa, de modo que, para além desses aspectos técnicos, o que se busca demonstrar é que esse processo de transição é um processo que objetiva permitir que todos conheçam a gestão, que possam fazer as escolhas a partir da historicidade da própria administração pública. Então, não se trata basicamente de uma fase de busca, por exemplo, de irregularidades para fins de denúncia tão somente. É mais de conhecimento de gestão, sem prejuízo de que eventuais irregularidades identificadas devam ser, de fato, reportadas ao tribunal, para que o tribunal, por meio de processos próprios, possam apresentar um desfecho daquilo que chegou ao seu conhecimento. E os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado analisaram mais de 100 processos na penúltima semana de julgamentos nas sessões das câmaras e do Pleno de 2024. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 30 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade, Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello.
Na pauta, relatório de acompanhamento, pensões previdenciárias ou especiais e aposentadorias por tempo de contribuição. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 29 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, recursos de reconsideração, autos de infração, aposentadorias por invalidez e tempo de contribuição. Na sessão plenária, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 59 processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, recursos de reconsideração, embargo de declaração e pedido de reexame. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o Tribunal de Contas do Estado celebra este ano o Natal com a exposição exclusiva de um presépio napolitano montado no hall da Corte. Até o fim de dezembro, a mostra está aberta ao público, proporcionando uma experiência imersiva da cultura italiana do século XVII. Veja. Originários do sul da Itália, os presépios napolitanos surgiram no século XVII e retratam a vida das pessoas na região naquela época, ao mesmo tempo em que evidenciam o nascimento de Jesus Cristo. Este ano, além dos tradicionais elementos natalinos, a decoração do TCE conta com o primeiro presépio napolitano do estado, que tem encantado os servidores e visitantes. A obra foi idealizada e executada pelo arquiteto Tiago Moura, que desde os 6 anos de idade nutre uma paixão especial por esse elemento natalino, inspirado pelos avós, que mantinham o hábito de montar os tradicionais presépios portugueses nessa época do ano. Ele explica com detalhes os diferenciais desse trabalho, que conta com peças de diversas partes do mundo. Esse presépio napolitano é todo feito com terracota, as peças são feitas à mão, é todo artesanal realmente. As roupas são com finos trajes com seda, rebordada com pedraria, tem peças de prataria que foi comprada em outros lugares que não eram em Nápoles, em feiras, em viagens pelo mundo. Ou seja, é uma coleção realmente única aqui no estado. No Brasil, acredito que só em São Paulo tem um desse. Temos um outro grande exemplar no Museu no MAN, em Nova York, e na Itália, né? Para se ver uma peça, um cenário desse, nós temos que viajar para ter acesso a uma informação dessa magnitude. Localizado no hall do TCE, o primeiro presépio napolitano de Sergipe está aberto à visitação do público de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde. Gostaria muito que as pessoas viessem aqui para ver o que é um presépio, suscitar nas crianças essa vontade de ter em casa o símbolo verdadeiro do Natal, que é o nascimento do menino Jesus. Foi um presente grande porque é um espaço grandioso onde vão circular um número grande de pessoas, né? Que nós teríamos acesso a isso, repito, se tivéssemos na Itália ou em algum museu que tivesse uma grande coleção como essa. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o delegado da Receita Federal em Sergipe fala sobre as ações desenvolvidas pelo órgão no estado e também em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. É depois do intervalo, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Magna Santana, da FAM-FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. O quadro Diálogo Cidadão destaca esta semana as ações desenvolvidas pela Receita Federal em Sergipe. O jornalista Carlos França conversou sobre o assunto com o delegado do órgão, André Ricardo Passos. Durante a entrevista, ele também falou sobre a parceria da Receita Federal com o Tribunal de Contas do Estado. Confira.
Olá, estamos começando mais um Diálogo Cidadão e no Diálogo Cidadão de hoje nós vamos conversar com o Dr. André Ricardo Passos, que é delegado da Receita Federal em Sergipe. Nós vamos falar sobre projetos da Federal, da Receita Federal, sobre o portal da transparência, enfim, tudo que lhe interessa sobre a Receita. Doutor André, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, é uma alegria recebê-lo aqui. É uma satisfação participar de um quadro tão importante para o cidadão. Doutor André, vamos falar sobre projetos da Receita Federal do Brasil envolvendo os municípios sergipanos, por favor. Sim, França. A Receita Federal aqui em Sergipe tem desenvolvido vários projetos para ajudar os municípios, né? Os municípios sergipanos, a grande maioria, dependem basicamente do FPM e de outros repasses, do Fundeb, de outras transferências. Como muitos municípios do Brasil. Isso. Mas aqui no Nordeste, essa dependência a gente percebe que é bem maior. A gente percebeu que muitos municípios não estavam obtendo certidões negativas para conseguir mais recursos, né, através de emendas parlamentares. Então desenvolvemos um projeto de conversar com os prefeitos para explicar como eles podem regularizar a situação fiscal. Dentro desse projeto foram incluídos outros benefícios, outras parcerias que a gente tem desenvolvido. São vários, eu vou começar eu anotei aqui porque... Não, mas a consulta é livre, não tem problema, a consulta é livre. A gente tem, como está dizendo, a arrecadação da Receita representa, de cada R$10 arrecadado pela União, 9 são pela Receita. E boa parte desses recursos são transferidos para os municípios, tanto por transferências como por benefícios para o cidadão. Você falou do site da transparência. O site da transparência é uma ferramenta muito importante para a gente nesse projeto, porque a gente consegue os dados de todos os recursos que foram transferidos para aquele município e apresenta para o prefeito. Prefeito, perceba o quanto a Receita trabalha e ajuda o município, tanto nas transferências como na movimentação de Bolsa Família, de BPC, de Defeso. Esses dados a gente apresenta num dashboard que tem também a movimentação financeira. A gente vê que boa parte desses recursos que são transferidos é que movimenta a economia daquele município. O que a gente percebe, pelo que o senhor está dizendo, é o seguinte: o interesse da Receita não é apenas punir. Às vezes precisa punir, mas não é apenas punir, é ajudar também os municípios. A gente mais ajuda do que pune. É porque as pessoas veem a Receita como um bicho-papão, né? Isso. Então, os projetos que a gente tem desenvolvido busca também facilitar a vida do cidadão daquele município. Foram criados pontos de atendimento virtuais. O que são esses pontos? Os pontos de atendimento virtuais são um convênio que a Receita faz com os municípios. O município entra com um local e 2 servidores. Nós treinamos esses servidores, oferecemos, se o município não tiver disponibilidade, oferecemos equipamento. E esses 2 servidores prestam serviços da Receita para aquela comunidade, né? E evita que esse cidadão tenha que vir para Aracaju, tenha que ir para Itabaiana, que temos o posto em Itabaiana, Estância e Propriar. Então, esse deslocamento o cidadão precisa, porque o CPF hoje em dia é essencial para tudo. Sem o CPF, o cidadão não tem direito a cartão de vacinação, não tem direito a receber Bolsa Família, não tem direito a nada. Então, ele não existe, né? Não existe, exatamente. O CPF é a base de tudo. Então, a Receita cuida muito bem do cadastro do CPF e quer capilarizar esse atendimento para todos os dados estarem perfeitos. Porque se o dado do CPF estiver em desacordo com o cadastro único, o cidadão perde o benefício. O CPF nesse momento é tão importante que até a própria carteira de identidade antiga ela deixa de existir, vem a carteira nova incluindo o CPF. Isso, assim, o número agora não existe aquele número de RG. O número é o CPF. CPF, né? Isso. O CPF vai ser o cadastro único, né? É um número único. Então, como você perguntou, um dos pontos importantes que a gente está desenvolvendo são essa capilarização do atendimento através dos PAVs. Outro projeto que é muito importante, que a gente quer, e a presidente Suzana também abraçou essa ideia, aqui, a presidente do TCE, é a regularização dos fundos do idoso e da criança.
Por quê? Se cada município tiver um fundo regularizado e cadastrado, ele pode receber recursos através do imposto de renda. O cidadão, na declaração do imposto de renda, que geralmente acontece de março a maio, né, pode destinar, não é doar, é destinar parte daquele seu imposto para aquele fundo da sua cidade. Mas se o município não fizer o fundo, não vai receber. Então a gente faz todos os anos, o TCE nos apoia, a presidente Suzana disse que vai cobrar, né, dos gestores, principalmente dos novos gestores, a criação dos fundos. Então tem essa parceria do TCE com a Receita. Com certeza, o TCE é um dos nossos principais parceiros, não só para esse projeto dos fundos da criança e do adolescente, como também para a contribuição previdenciária, né? Porque os servidores dos municípios, que caso não ocorra a contribuição correta, eles não vão ter direito à aposentadoria. Não vão ter direito a um auxílio saúde, caso tenha. Então, a gente pede a presidente Suzana comentou até ontem na abertura segunda na abertura da FAMES, do evento da FAMES, que vai intensificar a cobrança do pagamento do INSS, que é fundamental também para que os aposentados daquele município tenham direito à aposentadoria. Agora veja, senhor, como o senhor disse no começo, um estado onde a maioria dos municípios depende do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? São estados que geram poucos impostos, então tem que ser o repasse. Um trabalho desse feito pela Receita Federal ajuda esse município a se manter, a sobreviver. Exatamente, a gente mostra isso para o prefeito, quanto ele recebe e porque ele precisa se manter regular para poder receber. Sim. Existem alguns fatos que é bom esclarecer por gestores. Existe o bloqueio do FPM e a retenção do FPM. Então, muitos municípios fazem parcelamentos e utilizam a retenção como forma de pagamento. Então, e depois reclamam. Ele disse, vocês escolheram o que quer reter e quando a gente retém, você reclama. Não pode ser assim, né? Então, caso nesses parcelamentos não ocorra o pagamento regular, é feito o bloqueio total. Então, o município fica sem receber o FM até que seja regularizado. E aí complica, né? Aí complica. E aí, esse dinheiro do FPM, ele tem uma destinação ou ele pode servir para qualquer despesa do município? Qualquer despesa. Folha, o que for necessário. Basicamente eles utilizam como folha. E agora imagina o senhor sem esse dinheiro. Como é que fica a situação? Exatamente. A situação dos municípios nordestinos está muito grave. A gente é interessante eu ter trazido, mas o dashboard mostra que o Brasil, os débitos dos municípios do Brasil está em torno de 159 bilhões. Do Nordeste está em 95 bilhões. Então só o Nordeste representa 70% dos débitos do Brasil. Doutor André, em casa alguém deve estar perguntando, cidadão leva o delegado da Receita Federal, nós estamos no final do ano, e quem ficou na malha fina? Eu vou entrar um pouco nesse assunto. O cidadão que ficou na malha fina, não recebeu ainda a sua restituição, o que é que pode ter acontecido e o que é que ele pode fazer? Então, essa questão da transparência. A Receita, tem uns 2 anos para cá, já criou voltando só um pouquinho antes da malha, criou a declaração pré-preenchida. O que? Para evitar que as pessoas entrem na malha. Não, a pré-preenchida, todas as informações que a Receita tem, que são enviadas para a Receita, que fazem um batimento, porque malha é batimento. Malha é batimento que a gente recebe de outros e a informação que você dá. Se der diferença, cai na malha. Então, a pré-preenchida é justamente para evitar a malha. Mas caso mesmo assim, a informação que você tenha feito pela pré-preenchida e conste na malha, então pode ter sido alguma informação que você colocou a mais. Ou então uma informação que a Receita não tenha, né, o batimento. O que é que precisa ser feito? A partir de janeiro, qualquer contribuinte que olhe lá no ECAC, que está na malha, ele pode fazer antecipação de informações para a malha. O que é isso? Lá no ECAC vai dizer, existe essa despesa médica, não consta
na nossa relação. O médico não informou ou a clínica não informou. Você está dizendo que pagou, mas o médico não informou. Então você vai pegar o recibo daquele médico. Se tiver o comprovante de pagamento, a forma de pagamento é melhor ainda. Se você pagou com Pix, se pagou com dinheiro, se teve uma retirada no dia e apresentou. Então é importante que você entre no site, verifique qual é a sua pendência e faça a antecipação. No caso de batimento com vamos supor, pensão alimentícia, isso, né? Pensão, aqui, aliás, a pensão agora é isenta, né? Então o que é que acontece? Antigamente o alimentando tinha que declarar. Sim. Então você declarava, o alimentando declarava. Então tinha esse batimento. Mas com a isenção do alimentando, o alimentando às vezes não chega, não precisa declarar. Então só tem informação do pai ou da mãe, do genitor ou da genitora que é o do alimentando. Então ele precisa comprovar que tem aquela pensão realmente. Agora, quem sonegou aí, paciência, né? Quem sonegou, a gente orienta que retifique, que se não tiver como comprovar, retifique a declaração e vai ser regularizado. Quer dizer, enfim, a intenção não é prejudicar ninguém. Não, a Receita tem o papel agora mais de orientar do que de lançar. Doutor André, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, viu? Essa hora a gente sabe que o senhor precisa trabalhar, mas o senhor deu o trabalho de vir aqui conversar, nos prestar essas informações. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço a participação. Desculpe se eu falei demais. Não falou. Muito bom. Tá bom. E toma aí, na época do imposto de renda, vamos voltar aqui para pedir para o cidadão, o contribuinte, contribuir para os fundos de Sergipe. Só complementando, a gente começou em 2018 com 100 mil de arrecadação. Ano passado, esse ano, em 2024, conseguimos 2 milhões e 700. Meu Deus do céu, que beleza. Parabéns pelo trabalho, André. Tá bom, muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.